A verdade apareceu. Igor Jesus deu a resposta ao Flamengo. Problema resolvido e jogador define futuro. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Flamengo venceu a equipe do Madureira por 3-0, jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Um resultado importante que não ameniza a derrota na Recopa no jogo de ida, mas tranquiliza um pouco a situação, melhora um pouco o ambiente. A torcida que ao final da partida cobrou bastante os jogadores em relação ao jogo da próxima quinta-feira, a volta da Recopa no Maracanã, que o Flamengo precisa tirar a desvantagem, já que perdeu o jogo de ida por 1-0. Então a torcida fez uma cobrança, disse que quinta-feira não tem outro resultado senão a vitória, que é guerra, que o Flamengo precisa vencer, precisa reverter essa situação e conseguir conquistar o primeiro título da temporada. Mas falando sobre Campeonato Carioca, o resultado foi bom, o resultado foi importante. De um primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo que o Flamengo até evoluiu, melhorou, mostrou algumas evoluções ao longo da segunda etapa e conseguiu fazer os 3 gols, construir essa vitória. Poderia até ter saído com um resultado ainda mais elástico, criou outras possibilidades, mas 3-0 que diz muito sobre o segundo tempo do Flamengo e não sobre o primeiro tempo. Os jogadores que tiveram uma postura diferente, venceram em cada gol feito pela equipe, em cada bola convertida em gol, os jogadores comemoraram muito pouco, pouca reação, esboçaram poucas reações nos gols. O Danilo, inclusive, ao final da partida falou que não tinha motivo para comemorar. Os jogadores optaram por não fazer comemorações muito fortes, né, e não ter tanto clima de festa pelos resultados, nos últimos resultados, pela situação do time. Então o Danilo fez questão de enfatizar que não é momento de festa, que não é um momento de algazarra, que é um momento para os jogadores se concentrarem, é um momento para os jogadores recalcularem rota do que não está sendo bem feito, do que está faltando, e por isso os jogadores optaram por não comemorar tanto os gols feitos e por ali dentro de campo até ter uma vibração, mas nada muito grande, porque não tem esse clima de festa entre eles devido às últimas atuações, principalmente a atuação diante do Lanús na Recopa no jogo de ida. Então a postura dos jogadores foi essa. A semana passada que aconteceu, reunião no Ninho do Urubu, todos se cobrando, os próprios jogadores se cobrando, a comissão técnica, uma cobrança interna, que tem a cobrança externa, né, da torcida cobrar de fora para dentro, mas também que houve essa cobrança de dentro para fora e os jogadores demonstraram essa postura e optaram por não fazer uma comemoração durante os gols, porque não quer ter esse clima de festa dentro dessas circunstâncias e diante dessa situação. Mas quinta-feira tem Recopa, o Flamengo venceu o jogo ontem e hoje já treina, não tem folga. O time já treina hoje na parte da tarde, às 4 horas da tarde, tem atividade no Ninho do Urubu para se preparar para este jogo da volta da competição da Conmebol, da Recopa Sul-Americana. Então o Flamengo já treina hoje, faz uma atividade, o técnico Filipe Luís, que no jogo de ontem preservou algumas peças, deu alguns minutos a outros jogadores que normalmente são titulares ao longo da partida, tem tentado encontrar um melhor jeito, uma melhor solução para esse momento oscilante da equipe. Filipe Luís, inclusive, se culpou e assumiu a responsabilidade pelo momento do Flamengo, disse que se um time como o Flamengo, um elenco como o Flamengo, não joga, a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Então, na coletiva ele assumiu a responsabilidade, falou sobre o que precisa evoluir, falou sobre a situação da equipe. Na coletiva também, uma coletiva muito importante do Filipe Luís, em que ele se retratou da fala sobre a situação do Vinícius Júnior, já tinha soltado uma nota oficial, mas aproveitou a coletiva também para se retratar publicamente. Uma coletiva bem proveitosa do técnico Filipe Luís, assumindo algumas responsabilidades e puxando para ele
a responsabilidade dessa melhora do time, assumindo para ele a culpa pelo que não vem acontecendo, e aquilo que pode melhorar também é uma responsabilidade dele. Então, uma esperança para o torcedor, já que no Campeonato Carioca tudo deu certo. O Flamengo conseguiu vencer, apesar de ter feito um primeiro tempo muito ruim, conseguiu uma vitória de 3-0 contra o Madureira, que é uma equipe bem inferior tecnicamente, mas no Carioca deu certo o que precisava dar certo, afastou o problema ou amenizou o problema, e agora as atenções são para a Recopa. Mudando de assunto, vou falar a respeito de um jogador que definiu o futuro, Everton Araújo. Ele que vem muito bem nessa temporada, ganhando minutos, sempre teve o respaldo do técnico Felipe Luiz, mas muitas vezes foi cobrado pela torcida, foi questionado pela torcida, mas nessa temporada ele se reapresentou bem, tem feito boas partidas e ontem deixou claro que quer permanecer no Flamengo. Foi sondado já por algumas equipes nessa janela sobre a possibilidade de uma negociação. O Flamengo pretende uma renovação de contrato para valorizar o jogador, imaginando investidas com ele, para ele no meio da temporada. Então a ideia do Flamengo é tentar se resguardar, mas o Everton Araújo fez questão de enfatizar que ele quer permanecer no Flamengo. Mesmo com todas essas investidas, ele está no time do coração, ele quer continuar disputando títulos pelo Flamengo, conquistando coisas importantes pelo Flamengo, e não pretende ser negociado. Então, definindo esse futuro, o Flamengo que pretende a renovação e o jogador que demonstrou o interesse de renovar e de permanecer no clube por ainda muito tempo. Eu queria saber de você, você gosta dessa escolha do Everton Araújo de permanecer no Flamengo? Mesmo com sondagens, com situações acontecendo, vocês acham que o Everton Araújo deve sim continuar, o Flamengo deve ir atrás para fazer a renovação e ele continuar no time? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para todos nós, então eu quero saber, se você fosse a diretoria, tentaria renovação e gosta do Everton Araújo permanecer no clube? Comenta aí, tô sempre de olho no comentário de vocês. Agora, antes de eu seguir com as informações, ainda tenho muita coisa para falar sobre Igor Jesus, atualizações, verdades sobre negociação, mas eu quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui a SAB escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto oficial licenciado do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de viagem, de goleiro. Tem também as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto oficial com preço acessível. Você também encontra clicando aqui mochila oficial, copo, caneca, garrafa, bola, enfim, qualquer produto do Mengão você pode comprar aqui com a gente, então não perde tempo não. Lembrando que quando você compra um produto oficial do Flamengo, você ajuda o clube, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho, uma moral e tanto para o BTB Esportes. Seguindo com as informações, a verdade veio à tona em relação à situação do Danilo, jogador do Botafogo. Ele que foi ventilado o nome dele, de que o Flamengo teria tentado uma contratação, de que ele estaria querendo vir jogar no Flamengo, e a informação que eu tenho é que o Danilo não deve vir para o Flamengo, não tem essa negociação acontecendo, não tem nada disso acontecendo, ele segue no Botafogo, então essa negociação ela não está avançando. Vi algumas notícias circulando nas redes sociais de que ele estaria perto de assinar, que nas próximas semanas a situação poderia avançar, mas a verdade é, pelo menos segundo a minha informação, é que não há, neste momento, nada entre Flamengo e Danilo, não há possibilidade neste momento dele deixar o Botafogo para vir jogar no Flamengo. E ainda no mercado da bola, eu vou falar sobre Igor Jesus, porque ele deu uma resposta ao Mengão, que sim, sondou a situação do jogador, demonstrou interesse na situação do jogador, fez ali algumas movimentações para ver se conseguia trazer o jogador para o Flamengo, mas a informação é que o empresário do Igor Jesus disse que ele pretende sim voltar para o Brasil, pretende sim voltar para o futebol carioca, mas não nesse momento. Neste momento, ele pretende continuar no Nottingham Forest ou ser negociado para alguma equipe da Europa, da Inglaterra, enfim. A ideia dos empresários dele é a permanência, não a volta dele neste momento para o Brasil. E se ele voltar para o Brasil, a prioridade é voltar para o Botafogo. Isso foi o que disse um dos empresários do Igor Jesus. Significa que ele só volta para o Botafogo? Não, ele pode voltar para o Brasil para jogar numa outra equipe, mas ele vai dar uma prioridade ao Botafogo
Quando ele for voltar, ele vai dar uma prioridade para o Botafogo antes de ouvir outras possibilidades. Então, sim, ele quer voltar, ele pretende voltar, mas não nesse momento e não exatamente para o Flamengo. Ainda quando ele for voltar, vai ouvir situações, vai ouvir possibilidades, vai ouvir primeiro o Botafogo para depois pensar em jogar no Flamengo. Essa foi a resposta dada pelos empresários do atleta. Flamengo que gosta do jogador, que até demonstrou de fato interesse no jogador, mas por enquanto a informação é que ele não vai voltar para o Brasil agora e quando voltar, a prioridade é o seu ex-clube, o Botafogo. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.